outro, não, sabe, é, se sacrificar ou entender minha realidade, assim, não tem como caminhar com o outro. Digo sacrificar na ponto, assim, de entender que não é toda hora que dá pra sair, entender que o melhor é me chamar pra ir pra casa da pessoa, ou a pessoa vir na minha casa, essas coisas, sabe? E eu percebi, assim, que se o outro não tá disposto, não tem como construir uma amizade, porque a minha realidade é outra. Então, assim, é algo que, graças a Deus, veio, assim, pra mim, amizades que... As amizades são poucas, são bem poucas que eu tenho, que eu confio, mas que, assim, eu posso falar a verdade, que eu confio, sabe? Que são pessoas que ganham mais. Tem uma pessoa que ganha mais do que eu, né? E, assim, mas que eu confio, que deu, assim, pra entender a forma, né? Da forma como a pessoa mostra, que é uma pessoa humilde, tudo isso, então eu confio. E falo, né? Quando não dá pra sair, eu vou e abro meu coração. Mas é algo assim que a gente entendeu que a gente tinha que fazer isso. Que infelizmente, enquanto não melhorar nossas condições, não tem como a gente, sabe, criar essa fantasia e no final das contas a realidade bate a porta, né? E na realidade as contas vêm. E a gente percebeu isso, né? Que não tem nada melhor do que a gente conhecer a nossa realidade. Não é nada vergonhoso, sabe? É você saber a sua realidade, porque no final das contas, ou você vai conseguir, sabe, ter autonomia nisso, né, de ter estratégia financeira, de organizar suas finanças, de você ter controle também, né, controle emocional, controle na parte do consumo, ou então você vai ser levado, tipo, como um consumidor que vai ter sempre dívida. E isso não é bom, porque toda pessoa que quer, tipo, abrir um negócio, toda pessoa que quer aumentar a parte financeira, quer, sabe, entender sobre este mundo, né? Melhorar as finanças. Então, tem que saber. Para abrir um negócio, tem que saber como mexer com dinheiro, tem que saber como investir, como segurar um pouco, como economizar, como cortar gastos. Então, é isso que eu percebi assim, que não adianta eu, por exemplo, abrir um negócio e na parte pessoal tá uma bagunça. Não. Primeiro a gente ajeita a parte pessoal para depois, sabe, ter algo grande, ter uma responsabilidade ainda maior. Então, eu fico feliz por isso, né, de que assim, o básico a gente tá conseguindo fazer. Isso é o básico, gente. Porque se a pessoa, mesmo que ganha muito, tem um gasto exuberante, então ela também não chegou nessa parte de ter uma estratégia financeira, ela ainda não chegou nesse caminho, sabe, de do controle, ter um controle emocional, ter um controle na parte dos gastos, do consumo. Então isso não é saudável, isso não adianta. Tem que o retorno ser maior para você poder gastar, tipo, você conseguir gastar com o que você quer, sabe? Ou então, como eu falei, depois que você quita suas dívidas, aí sim você consegue pensar melhor, vou gastar com o quê? É tipo, você não vai gastar, tipo, com o desejo do seu coração, não, você vai colocar no papel, você vai pensar, você vai analisar, você vai entender por que você vai gastar com isso e quanto você vai gastar com isso, sabe? Eu faço isso. Tudo aqui vocês estão vendo aqui as coisas, né? Eu pensei antes a história, por exemplo, dessa blusinha aqui. Na época foi num shopping, mas eu acabei comprando duas. Só que eu não tinha planejado ainda para isso, assim. Tava em época de frio. Só que assim, eu só comprei mesmo porque tava preço de banana, que eu pensei assim, a qualidade tá boa. Essa loja aqui tá dando essa promoção. Eu acho que, se eu não me engano, pelas duas, eu paguei US$ 10 pelas duas.
ou até menos, era um preço assim que eu não lembro, mas era um preço muito barato, que eu olhei assim, eu não vou ter outra oportunidade e acabei comprando, sabe, aqui. Mas eu não precisava, era porque estava sobrando dinheiro e acabei que comprei por conta disso, por causa do preço, porque senão eu ia sair do local sem comprar nada, eu só tava lá observando, tipo, sabe, para passar o tempo. E não tinha pensado não tinha nem pensado, planejado comprar, mas só mesmo por causa do preço. Outra coisa que a mesma coisa foi essa bolsa, sabe? Que eu não tava pensando, só tava olhando assim pra ver como tava os modelos de bolsa e tudo. E aí acabou que na época eu só tinha uma ou duas bolsas, se eu não me engano, e eu tava saindo e eu precisava de uma a mais, sabe? Mas acabou que eu só comprei mesmo. Fiquei muito assim relutante. Como o preço estava tão barato e tava sobrando dinheiro, era algo assim que mesmo que eu comprasse essa bolsa ainda ia sobrar mais dinheiro. Então eu comprei, né, por conta do preço. Mas ainda assim, eu tô tentando me segurar ainda mais, porque mesmo que eu tenha condição de comprar essas coisinhas, sabe, vira e mexe acaba que não sobra. O ruim é que não sobra, ainda que é bem pouco. O melhor mesmo é sobrar. Eu ainda quero chegar nesse nível de, tipo, sobrar dinheiro, de economizar bastante e, assim, quando for comprar, vai ser algo que eu preciso, vai ser algo que eu tô precisando mesmo, ou então, sabe, gastar com outra coisa, como eu falei aqui pra vocês. Agora mesmo. é, A gente organizou pra estar saindo, vai ser meu aniversário. Eu só vou pra um local assim mesmo de tomar um café, comer uma coisa com café e ponto, sabe? Não vai ter outro local pra comer, é só um local mesmo só pra assim festejar meu aniversário e vai ser só eu e meu esposo por conta assim que a gente não tem condição de estar pagando pros outros. O local assim é um pouco mais arrumadinho, não é assim, não é tão barato, mas também não é tão caro, sabe? É moderado. Mas era algo assim que eu senti vontade de ir pro local. Eu já tinha ido e assim a gente acabou não comprando nada. A gente estava com a família do meu esposo e acabou que a gente não tinha planejado, né, sobre isso. E como eu falei, questão dos gastos, a gente foi pro local e não ficou lá babando, né, vendo a pessoa comendo e tudo, mas é essa coisa assim de é um sacrifício, é entender assim a realidade. Mas agora eu tô tendo a oportunidade eu vou de novo no local, só que agora eu vou comer no local, sabe? Eu senti essa vontade, né, nisso, de que deu pra economizar, deu pra ajeitar, pra eu estar indo pra esse local. Então, assim, é algo que não é para sempre. Nunca pense isso, né? Que o que você vai economizar ou o que você vai ajeitar para quitar suas dívidas não é algo para sempre. Você tem que entender isso. É um tempo curto, sabe? É algo assim que você tem que planejar e entender. Terminando ali de pagar suas dívidas, você entra em outro nível. Você muda. Você não vai ficar toda hora sabe, se sacrificando. Se sacrifica por aquele período, como eu falei aqui pra vocês, foram 3 anos para quitar uma dívida e eram duas dívidas. A gente conseguiu em 3 anos quitar uma. E ainda ficou sobrando a outra, e eu acho que em 5 anos quitou a outra, sabe? Tipo assim, é, 2 anos para uma e depois mais 3 anos para quitar a outra. E assim, comprando coisa, né? Assim, comida, pagando. Onde a gente. Era um apartamento na época. Então, não é porque a gente parou sabe, de comprar. Não, mas a gente foi economizando e aos poucos quitando, graças a Deus. E assim, e o melhor de tudo é que não tinha enjoo de banco, não tinha carta, porque eles viam que entrava um dinheirinho, já, a primeira coisa, depois que pagava tudo, né, de casa, luz, então água e por aí vai, né? A comida a gente deixava por último, só para vocês entenderem. Que na época que a gente estava quitando,
depois que pagava, assim, a casa, as coisas assim, né, já as dívidas, então, aí a gente colocava X, né, a gente organizou para quanto por mês para quitar a dívida, então ia X para essa dívida, né, para quitar. E depois a gente olhava quanto sobrou para comprar comida. E aí era por isso que a gente comprou muito miojo, cachorro quente que é barato, sanduíche eu fazia. Era saudável não, mas o objetivo naquele momento, né, de 3 para 5 anos foi isso, né, de vamos abrir mão da saúde, mas o objetivo era quitar as dívidas que meu esposo queria isso e eu estava ajudando ele. E aí depois disso eu parei para pensar assim que, nossa, eu gostei disso, sabe? É algo assim que quando você entende, quando você sacrifica e consegue, né, atingir esse objetivo assim de tipo ter controle financeiro, de ter controle também sobre as suas emoções na parte da compra, sabe? Sua autoestima vai lá nas cucuy, vai lá pra cima. É isso que aconteceu comigo. Porque quando eu vou falar aqui algo que eu já tava assim, me sentindo bem, né? Nossa, eu tô ajudando meu esposo. Isso, ele fica feliz com isso, eu fico feliz com isso. E outra coisa foi que algo que me surpreendeu, isso foi esse ano, que chegou pra mim. Antes, meu esposo já tinha muitas, assim, cartas de banco, essas coisas. Mas o que me deixou mais feliz esse ano foi isso, que chegou pra mim. Era se eu queria, era um banco que falou assim que eu podia ter empréstimo, que eles iriam emprestar pra mim, no máximo US$ 6.000. US$ 6.000. E quando eu vi assim, eu parei pra pensar, uai, como é que eles sabem na nossa parte financeira, se eu tenho condição de estar pagando ou algo assim, sabe? E aí eu parei para pensar. Eles sabem sobre o quanto a gente gasta, eles sabem que a gente não tem dívida no cartão e era algo assim que não era o nosso banco, era outro banco que estava me dando essa proposta. E eu achei assim engraçado, mas ao mesmo tempo minha autoestima foi lá em cima. Eu pensei assim, nossa, eles sabem sobre o nosso financeiro. Eles sabem na parte de que a gente não está com dívida. Porque para ter essa proposta, gente, não é qualquer banco que vai assim dar essa proposta. E a gente não procurou. É algo assim que foi o contrário. Eles que procuraram a gente. E aí eu me sentia a pessoa assim mais rica, só que rica, graças a Deus. Eu tenho riquezas em conhecimento, eu tenho riquezas mais, né, em estudos também, que eu fiz muitos cursos e graças a Deus eu fiz esse curso, eu fiz um curso sobre finanças pessoais e foi o que eu mais gostei. Eu tentei até estudar outros tipos de finança, né? Tentei ver com planejamento de negócio, eu tentei fazer isso, mas o que eu mais assim fui atraída foi finanças pessoais, sabe? E é algo assim que eu não imaginava que iria gostar tanto e eu tento aplicar na minha vida sobre isso. Só que, assim, no momento, a gente não tem vontade de pegar empréstimo, a gente não tem vontade, porque o dinheiro que a gente já recebe, a gente já compra o que quer, né? É como eu falei pra vocês, eu não tô precisando de mais nada. Assim, o que eu tenho tá dando, sim, pra viver bem e tudo. Então, eu não vou fazer essa besteira sabe, isso é algo que vai, como posso falar? É algo que vai me prejudicar. Essa proposta do banco não é uma boa proposta, sabe? Se fosse algo assim para ajudar a comprar a primeira casa própria ou algo assim, né? Algo assim que fosse um sonho da gente, mas só de dar o dinheiro assim, graças a Deus, é isso, é ter o controle emocional, é ter controle sobre as finanças, é entender nossa realidade, porque seria uma grande esparrela. Eu iria sair muito prejudicada se eu tivesse essa ilusão. Ai, vou fazer meu guarda-roupa dos sonhos, ou vou comprar tudo que eu quero.
Vou comprar agora meu carro próprio, sabe? Com esse dinheiro e tudo. Graças a Deus, antes de qualquer coisa, eu tenho meus sonhos, mas eu mesmo, eu sempre falo, eu converso com meu esposo, eu falo dos meus sonhos, mas na hora que eu vi isso, eu pensei, não, isso vai prejudicar meu esposo, sabe? E questão de pedir empréstimo em banco tem que ser algo assim super assim planejado, super com estratégia mesmo, sabe? A gente ainda não tem esse manejo assim de questão de pegar dinheiro e tentar fazer mais dinheiro com esse dinheiro, sabe? Isso seria uma boa, sabe? De questão de pedir empréstimo em banco, se você tem uma estratégia de fazer esse dinheiro duplicar, triplicar ou mais, sabe? Aí sim é uma boa pedir ajuda. Mas se não tem essa estratégia, você vai sair muito prejudicado. E é isso que eu percebi que tipo, eu fiquei feliz por ter tido isso, porque eu nunca pensei assim que iria ter isso sem antes mesmo ter uma condição boa financeira. Você vê que coisa básica, tipo, assim, não, como eu falei pra vocês, não ficar com dívida no cartão, não ficar com cartão vermelho, nada disso. E já recebi a proposta. E vem uma coisa chata, não sei por que os bancos fazem isso. Parece assim uma tentação que e o pior é que não acaba, né? Porque é o mesmo banco mandando, tipo, acho que nesse ano 3 cartas, se eu não me engano. No começo foi até legal, mas depois tipo, fica chato, né? Que é isso. É você ter o controle emocional e falar não, isso não é uma boa proposta. No momento não é pra mim. E eu não vou fazer a besteira de, sabe, pegar dinheiro que não é meu e eu ainda vou ficar com dívida. E assim, a gente não quer mais entrar nisso, a gente já passou por isso. Então, assim, fique feliz se você tem dívida. Fique feliz porque isso é um aprendizado, é algo que Deus está te dando, sabe? De você aprender com isso para lá na frente não cometer esse erro. Foi isso que a gente fez, né? Assim, nos ajuda nisso, pra gente entender essa parte, assim, de que não é somente você realizar os seus sonhos com o que você ganha, não é somente isso. A realidade é isso, de que se você não tem condição, não é uma boa, tipo, você ficar com dívida. Se você não tem tanto de dinheiro para poder estar saindo toda hora ou algo assim, você tem que diminuir, sabe, o ritmo. Você tem que. O melhor é sobrar o dinheiro do que faltar, sabe? É isso que você tem que fazer, porque quando você chega nisso de sobrar dinheiro, sabe? É a melhor coisa, porque aí você pode sonhar. Aí sim, quando você tem o dinheiro em mãos, sobrou X de dinheiro, bora botar. Sobrou R$ 100, né? Você conseguiu, quitou suas dívidas e tudo, e aí começou a sobrar dinheiro. Aí sim você consegue pensar assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu quero? Vou economizar em tal viagem para esse ano, ou então vou começar a economizar para comprar um carro, ou vou começar a gastar esse dinheiro, vou gastar esse dinheiro com... E não gaste tudo, sabe? A melhor coisa tem que sobrar. Nem que sobre... tem que sobrar um dinheiro, assim, na sua carteira, tipo, a metade, pelo menos, 50 reais, porque enquanto não chega ao próximo salário, né, você pode precisar, né, vai que você precisa sair para algum local, ou então você precisa ter sabe, uma consulta médica ou algo assim. Então é sempre bom ter um dinheirinho assim sobrando. E, e eu ainda acho assim que R$ 50 eu ainda acho pouco, mas pelo menos tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa para isso. É um dinheiro de emergência, sabe? Para quando você precisar assim de pegar um táxi, alguma coisa, você vai lá e tem, né? Comprar um remédio, algo assim. Então, é isso, gente. Eu poderia falar até mais.
Eu poderia até falar mais sobre isso, mas é porque eu vivi isso, sabe? É algo assim que eu vejo que não é fácil, não é um caminho fácil, mas tem como sim viver esse caminho, sabe? E eu vejo assim que existe um caminho ainda melhor, que é isso de quando você tem o dinheiro, quando você tem o dinheiro, aí sim você pode realizar os seus sonhos, sabe? A pior coisa é isso, de você não ter o dinheiro, ter muitos sonhos e não conseguir realizar, sabe? Seus sonhos é a pior coisa. Então, essa sempre vai ser uma pessoa que fica devendo. Então, não acho que é legal. Eu acho que o legal é isso, né? Da gente conseguir entender nossa realidade, conseguir, sabe, quitar a dívida, conseguir o dinheiro e conseguir depois, sim, saber como investir. Não precisa ser um investimento de negócios, sabe? Se você não é o perfil de abrir um negócio, você pode pelo menos realizar seu sonho de, como eu falei aqui, uma vez no ano, pelo menos, viajar com sua família, ou com seus amigos, né? Tudo depende de como, se você é solteira, ou então, ou solteiro, ou então se você tem família, né? Se é casada ou casado, tem filhos. Então, eu acho legal isso, né? E você pode, até nisso, eu acho que o melhor é envolver toda a família, não é somente você. Mas caso sua família ainda não entenda isso, comece então por você, né? Comece então por você nisso, de, como eu falei aqui, como eu comecei a economizar é, nessa questão de não ir para salão. Eu não vou. Então, eu já não tinha esse perfil antes também, né? Quando eu morava com meus pais, eu já não tinha isso, não tinha. Era só mesmo para festa. Mas hoje, nem para festa eu mesmo me ajeito sozinha. É, então, eu também, como falei, não tenho muitos amigos, então não tem muita proposta sobre isso, né? De festa, essas coisas. Então, assim, mas tem como você organizar seu perfil, sua realidade, para que você, sabe, chegue nesse patamar de ter o dinheiro. É isso, você tem que primeiro ter o dinheiro para depois pensar, para depois sonhar mesmo, né, e concretizar seu sonho. Porque se não tem, toda hora você vai entrar em dívida, toda hora você vai ficar com dor de cabeça, sabe, sentindo mal, sentindo um lixo, pensando que, assim, toda hora pensando, eu sou pobre e nunca vai sair disso, sabe? A primeira coisa é você organizar a sua realidade. E quando você organiza a sua realidade, você consegue ter mais controle na parte financeira, sabe? Você consegue entender que é, você não é mais a presa, que pelo contrário, você agora vai saber como caçar, sabe? E é nisso mesmo, na questão de você vai saber como gastar o teu dinheiro, você vai saber o que não gastar e o que gastar, vai saber para onde ir e para não onde ir, sabe? Eu acho que não adianta, tipo, eu vi uma pessoa falou que ela se sentiu bem indo, ela foi, né, foi um momento dela, mas ela dizendo que antes ela comprava muito, que ela não conseguia entrar numa loja e toda hora que ela entrava nessa loja ela tinha que comprar, que ela se sentia mal. Então, a estratégia dela foi entrar na loja e sair sem comprar nada, e ela disse que fez isso, sentiu bem por isso, por ter entrado e não comprado nada. Eu já me sinto mal, tipo, de entrar. Eu tenho a mesma coisa que ela, só que eu não consigo fazer isso de entrar em uma loja, ainda mais se a loja uma pessoa vai me atender, né? E é sempre assim, uma pessoa simpática, a loja é sempre cheirosa e, sabe, sempre vai me mostrar produtinho e tudo isso. Então, e já aconteceu comigo de eu ter entrado numa loja assim que, graças a Deus, não era tão cara. E o mínimo, eu tentei achar o mais barato do produto e paguei US$ 5. Era de álcool em gel, era coisa de mão, sabe? Mas eu parei para pensar, essa estratégia não funciona comigo. Pode ter funcionado com essa mulher, né? Ela deu esse exemplo para não ser mais consumista.
Então, comigo é só mesmo observar as vitrines. Eu não entro assim, só mesmo se for uma loja assim que é em aberto, que tem no shopping, assim, que a pessoa não fica te atendendo, sabe? Fora isso, mas a maioria, quando. E eu também não vou. Raramente eu vou pra shopping, sabe? Mas quando eu vou, tem certas lojas que eu não entro. Eu não entro de jeito nenhum. Eu olho só as vitrines mesmo, observo os produtos de fora, porque eu sei que se eu for entrar e não comprar nada, eu vou sentir muito mal. Eu vou sentir assim como se é, um sentimento ruim, sabe? Como se eu tivesse mesmo que comprar, ou então a pessoa foi tão boa assim, me tratou tão bem, que eu não vou comprar nada, sabe? Então eu não me sinto bem com isso. Esse é o meu perfil, é algo assim que a minha estratégia na parte de ser econômica é não entrar mesmo. É só olhar por fora mesmo, assim, mas não entrar. Só entrar mesmo em locais que eu, com estratégia, que eu quero mesmo comprar, que eu tenho intenção de comprar. Porque senão eu vou ficar com dívida, sabe? Senão eu vou me arrepender depois. E graças a Deus, com todas as coisas que eu já comprei, a maioria eu não me arrependo de ter comprado. A maioria eu olho assim, nossa, não tá com dívida, tá tudo tranquilo, tá sobrando. Então eu comprei, mas tá sobrando. Então é algo assim que dá um alívio tão grande. E eu parei para pensar assim que as coisas que eu tenho já é o suficiente, já dá pra, assim, não preciso de mais, sabe? Eu já tenho o suficiente, eu já tenho uma boa quantidade, mais do que eu preciso, sabe? Tenho mais coisa do que o básico, passei do básico. Então, aí eu parei pra pensar assim que tudo que eu estudei, tudo que eu analisei, e sobre, como eu falei pra vocês, a parte de, aqui no canal, né? Sobre produtos, eu falo muito sobre roupa, sobre estilo, sobre moda. Então, não adianta você toda hora estar comprando e nunca se realizar. Então, tem algum problema. É algo assim que você precisa antes ter um conhecimento, sabe, sobre seu estilo pessoal, sobre seu estilo de vida, sobre entender quem você é, entender assim, não tem nada a ver sobre a parte de ser rico ou ser pobre, certo? A parte de personalidade, de estilo, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver de você se conhecer por dentro. O que você faz por fora e tudo não define quem você é. O que define quem você é por dentro é sobre seu comportamento, sabe? É mais a fundo, não é algo assim superficial. Não sinta mal se você, por exemplo, está no emprego que não gosta, ou então ainda não sabe o que você gosta de fazer, ou ainda não realizou o seu trabalho dos sonhos, sabe? Se ainda não chegou no seu trabalho dos sonhos, ou ainda não tem, assim, tem vontade de estudar e ainda não tem condição, sabe? Ou ainda não tem o estudo que você quer. Não se sinta mal por isso, sabe? Por conta de que quem você tem mais a ver não pelo seu dinheiro. Quem você é não tem nada a ver com isso, sabe? Quem você é tem mais a ver com como você trata o outro. Tem mais a ver como você se comporta diante de qualquer pessoa, seja rico ou seja pobre, sabe? E eu percebi assim que não adianta. A pessoa mesmo com dinheiro, se ela perde humildade, ela ela perdeu a maior riqueza, que é isso, é ser humilde do começo ao fim. É tipo chegar lá em cima e entender que ela continua sendo uma pessoa que ela, sabe, que ainda que ela não ser consumida simplesmente pelo dinheiro, não tem nada mais bonito do que isso, da pessoa chegar lá em cima e ainda ser humilde. E eu vou dar aqui um exemplo que eu tava, como eu comecei a estudar essas coisas, né, de moda e por aí vai, eu fiquei analisando, eu analiso muito parte de roupa, né, assim,
das YouTubers, ou então no que as pessoas estão usando, ou ouvindo as YouTubers quando fala sobre moda, o que tá em moda e por aí vai. E aí eu fui olhar quem tava no patamar ainda maior do que, né, as YouTubers, que é muito. E aí eu vou dar o exemplo que eu olhei a roupa, sabe? Foi da Gisele, que é modelo. E aí eu fui olhar assim que, nossa, eu fiquei pensando, ela ganha muito, ela tá num patamar muito grande. E as roupas dela é um estilo casual, é super simples, ela usa jeans, ela usa havaiana, sabe? Então, ainda que ela trabalha com moda, ela está sendo observada por muitas pessoas e assim, do mundo inteiro observam ela, sabe? Não é só o Brasil, então é algo assim que ela não assim, não perdeu a essência. Ela entendeu assim que mesmo que ela chegou num auge tão grande, ela se sente bem mesmo é com a havaiana, com o jeans, com o shortinho de jeans e regata, bem simplesinha, sabe? E é isso que eu percebi, que a gente não pode perder os nossos valores, a gente não pode perder nossa essência, ainda que a gente chegue num patamar grande, ou mesmo se a gente sobe um degrau a mais, sabe? A gente não pode perder. A gente não pode, assim, cair do salto. A gente tem que entender que a humildade sempre vai ser bonita. Ainda que a gente continue com pouco ou a gente continue com muito, a gente não pode perder a humildade, sabe? Independente de chegar ou não chegar, vai sempre, sempre a humildade vai ser algo bonito. Seja para qualquer pessoa. E eu acho lindo quando a pessoa tem muito e passa isso de humildade. Então ela passa a humildade nas roupas, sabe? Ela não, mesmo com condição, ela não tem um estilo elegante e ela poderia sim, sabe, gastar. Ela tem dinheiro, ela tem condição, mas ela percebe assim que essa não é a essência dela, esse não é o estilo dela e ela se sente bem com isso. Então, eu vejo assim que mesmo que se a pessoa for usar o estilo elegante, que ela não perca a humildade, sabe? Ela não pode perder a humildade. E quem eu vejo muito nessa parte que tem o estilo elegante é a Renata Men, se eu não me engano como pronuncia, sabe? É, acredito eu que ela não tem o patamar da Gisele, é um pouco menos, né? Mas, assim, ela se sente bem com o estilo elegante, ela mesma mostra isso, só que assim, a essência dela, a personalidade dela é humilde. Mesmo que as roupas são assim, chiques, são elegantes, são caras, ela tem bolsas de marca, eu não sei, tem sapato também, eu observei. Não sei as roupas, não consegui identificar se são de marca também. Mas, assim, ela tem, sim, ela consome e usa esse produto de marca, mas, assim, a personalidade dela é humilde, é simples. Ainda com as roupas, né? Que passa um pouco, né, desse ar mais arrogante, né? A parte elegante, isso é um pouco assim, vai de contra quem tem o estilo mais simples. Então, fica aquela coisa assim que afasta um pouco, né? Quando a pessoa tem um estilo elegante. Mas se você vai conhecer ela, se você vai ouvir ela conversando e tudo, é algo assim que qualquer pessoa dá para conversar com ela, ela vai tratar bem tanto o rico quanto o pobre, é isso que ela passa. E no final das contas é isso que a gente tem que entender, que não adianta, tipo, crescer na vida sem se perder a humildade, se perder a essência, se perder os valores, sabe? A gente tem que começar a pensar nisso agora. A gente tem que começar, sabe, a ser humilde, a ser simples mesmo, entender a nossa realidade, começar a saber é, como gastar o nosso dinheiro. A gente tem que ter, ter assim, um conhecimento sobre isso, tentar entender se você é mais econômica ou se você é o mais econômico, começar a colocar no papel mesmo quanto recebe, quanto gasta, a organizar planilha. Meu esposo mesmo comprou uma agenda
só para organizar para o ano inteiro a parte financeira, para ele ter um controle financeiro, sabe? Então, como ele já faz, eu já não faço. Mas se precisasse, eu faria. Então, ele faz super bem, eu não preciso me preocupar com isso. Então, eu penso em outras coisas, né? Eu organizo já outras coisas. Mas alguém tem que organizar, pelo menos uma pessoa, né? Que seja o esposo ou a esposa, sabe? Mas eu vou dar um exemplo aqui da minha família. Quem está organizando isso é mais o meu irmão, né? Interessante, porque ele mesmo está estudando, já está terminando contabilidade. E aí ele organiza a parte financeira do meu pai e da minha mãe, que era algo que, não sei, meu pai estudou, ele fez graduação, administração. Meu pai, ele tem a graduação em administração, mas eu não sei se meu pai ajeitava direito as finanças, só que graças a Deus, pelo que eu sei, eles nunca ficaram no vermelho. Eles nunca tinham essa conversa na parte financeira, mas pelo que eu via, né? E era algo assim bem legal na parte da minha família que dava para pelo menos viajar uma vez no ano. Às vezes a gente conseguia até 2 vezes, sabe? Tanto no São João como no final do ano, assim, no Natal, a gente tinha momentos que a gente viajava e era mais para ver a família. A gente ia para um local mais simples, né? Na época, a gente morava em capital, foi 15 anos eu morando na capital. E era interessante porque na hora de viajar a gente não ia para um patamar maior, a gente ia assim para um local mais simples e era bem legal assim, eu parando para pensar, sabe? Porque eu consigo ob- observar assim sobre aprendizado, o que isso passou para mim é que existe sim pessoas que têm um patamar menor, então existe coisas que eu preciso aprender e muitas vezes não tá lá em cima, tá embaixo. E aí eu percebi isso, né? Que coisas que fugiu totalmente da minha, do meu conforto, fugiu totalmente, assim, é, do meu estilo de vida nessa época, né? Porque eu lembro de que eu cheguei a ver, era pessoas acordando 5 da manhã. Eu não acordava às 5 da manhã. Na época eu acordava às 7 para ir para a escola e já achava que era muito cedo. Então, já na roça, era a gente acordando 5 da manhã para tirar o leite, porque aí depois ia fazer outras coisas. E foi interessante porque eu vi mulheres limpando, sabe, panela ou roupa, não era numa pia. Era assim, juntava um mutirão de mulheres e em tal hora ia num lago e limpava assim, sabe? Porque não sei, eu acho que ou não tinha água, ou então era mais fácil, não sei. Ou então para não gastar água que já vinha da casa, não sei se tinha água encanada na casa delas, não sei, mas eu sei que elas faziam isso. E era engraçado porque isso fugiu da minha realidade e era algo que eu nunca tinha visto antes, que eu tomei assim um choque, era coisa bem antiga. Eu vi isso é, em torno de na época, acho que eu tinha uns 10 para 13 anos. Era mulheres com trouxa de roupa, assim, na cabeça e caminhava, assim, a roupa cair, sabe? Essa era a realidade delas. E, assim, se eu nunca tivesse visto isso, eu nunca iria saber que isso existe, sabe? Isso existe. Que é um patamar, assim, que eu nunca tinha visto no meu estilo de vida. E hoje, eu lembrando aqui agora, quanto eu tenho que agradecer a Deus pela máquina de lavar que eu tenho, sabe? A pia para lavar os pratos e a água, sabe, que sai da minha torneira, coisa simples. É tipo, graças a Deus eu não tô nessa condição porque eu teria que sacrificar muito, é algo que seria um sacrifício ainda maior do que eu já tô fazendo, né? E eu dou graças a Deus porque essas coisas eu tenho e eu ouvi até de uma pessoa que falou assim pra mim, aqui tem uma máquina de lavar, uma máquina de secar. Não é algo barato, é algo caro. E é algo assim que eu sempre tive, sabe? Eu não sei o que é não ter uma máquina. Nem assim.
eu sempre tive, graças a Deus, as duas. Mas, assim, primeiro meu esposo já tinha, e a gente só foi comprar mesmo quando a coisa ficou feia, porque eu lembro que eu fiquei em torno de uma semana, assim, esperando ver se iria comprar ou não, e graças a Deus deu pra comprar, sabe? E assim, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é sentir falta de uma máquina, sabe? Ou eu não sei o que é lavar roupa assim num rio, num lago, não sei o que é isso. Mas eu vi, sabe? E graças a Deus por isso que eu tive essa experiência, porque é incrível por conta assim de que se eu lembro agora, eu vejo assim, não, eu não sou pobre, eu tenho que mais entender minha realidade, eu tenho que mais valorizar, agradecer a Deus pelas coisas que eu já tenho, sabe? Então, nunca se sinta mal por isso, porque sempre vai ter uma pessoa que vai estar no nível menor que o seu e vai ter sempre uma pessoa que vai estar no nível maior que o seu. Então, a gente tem que mais, assim, entender mesmo o correto, é entender a nossa realidade e saber mesmo, sabe, ter um conhecimento básico, né? Você fazer vou fazer uma graduação de finanças, não é isso. É tipo, você pode estudar de forma gratuita, ou, sabe, YouTube, ou então é, no Google também. Hoje em dia você tem acesso a blog, essas coisas, que você pode aprender mesmo com essas ferramentas, sabe? Sem precisar fazer curso nenhum, ou se você tem condição, né? Curso básico sobre finanças pessoais ajuda bastante. Isso, assim, é, me ajudou nisso para eu entender como eu posso organizar o meu dinheiro. E é isso, por enquanto, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que, assim, ajude a vida de vocês, sabe? Eu quero trazer mais conteúdo sobre isso, sim. E escreve aqui nos comentários como eu posso estar trazendo, porque quando eu olho, assim, os conteúdos que eu quero trazer aqui para o canal, tem horas que eu penso assim, mas esse conteúdo, será que vai ajudar a pessoa? Ou vai deixar, ou pelo contrário, não vai ajudar nada e vai fazer com que a pessoa gaste mais e vai, sabe? Não, eu quero de verdade, tipo, ter conteúdos que vai ajudar a sua vida, sabe? Que vai agregar na sua vida e não que vai prejudicar mais, sabe? Então, assim, eu estudei sobre moda, mas a minha realidade e o que eu vivi, sabe, nos Estados Unidos em 6 anos é totalmente diferente sobre, sabe, minha realidade é outra comparado com o que eu estudei, do que fala, né? Graças a Deus eu nunca mostrei aqui pra vocês, nem falo sobre questão de marcas, mas eu estudei sobre isso, sabe? Eu estudei as marcas de luxo também, perfumes, era só coisa de luxo, não tinha nada simples. E assim, e eu vi assim que tá fugindo, né? O que eu vivi e tudo não tá batendo, né, com o que eu aprendi, com minha vida, com minha própria vida, né, sobre o que eu acabei estudando e gostei, né? Então, eu ainda tô nesse dilema sobre como eu vou trazer algo que eu gosto. Eu gosto de falar sobre finanças, mas não estudei sobre isso, né, assim, a fundo, eu não tenho isso. Mas eu quero trazer algo para vocês, assim, como falei, que vai ajudar vocês. Se for outro assunto, fala aqui o que vocês querem que eu traga, sabe? Coloca aqui nos comentários. Vai me ajudar muito, sabe? Não esqueça também de deixar seu like. Mas, assim, vai ajudar muito isso, sabe? De vocês contribuírem aqui para o canal e de vocês me falarem o que vocês querem que eu fale, né? Porque vai me deixar muito feliz nisso, de se eu puder ajudar vocês com o que vocês precisam, o que vocês querem, sabe? Um conhecimento que vocês querem saber, assim, vai me deixar muito feliz. E é isso que eu quero, sabe? Trazer para o canal algo que vai ajudar vocês. E não somente, assim, ou o contrário, eu não quero trazer algo que vai prejudicar vocês, pelo contrário, é algo que vai ajudar. Então, é isso, gente. Então, eu espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.